internautas que nos assistem pelo site Pombal Alerta. É com imensa satisfação que me dirijo aos senhores para, primeiramente, me identificar. Meu nome é Paulo Henrique Santos Santana, juiz eleitoral da centésima, titular da 110ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Ribeira do Pombal, Manzaé e agora Heliópolis, desde o ano 2015. Juiz titular da Vara Crime de Ribeira do Pombal, que abrange as cidades, os municípios de Ribeira do Pombal e Manzaé. Juiz, pela segunda vez, presidindo as eleições municipais nos municípios de Ribeira do Pombal e Manzaé, e esse ano também temos a responsabilidade e a incumbência de presidir as eleições no município de Heliópolis. Sou juiz há 11 anos, já ingressei na magistratura no dia 1º de dezembro do ano 2004, passei já pela cidade, pelas comarcas de Presidente Dutra e Itagi, mas também atuei como juiz auxiliar nas varas de Irecê e Jequié, e desde o ano 2011 estou aqui atuando como juiz titular da Vara Crime de Ribeira do Pombal. Pois bem, feita a devida apresentação, quero me dirigir aos senhores no dia de hoje para, primeiramente, desejar-lhes uma boa eleição, torcer e contar com a valiosa colaboração dos senhores para que os trabalhos eleitorais possam se desenvolver da maneira mais ordeira e pacífica possível. Nós estamos tomando providências, não desde agora, mas já de um tempo, mas essa semana essas providências acabam sendo um pouco mais necessárias, ou elas acabam se avolumando um pouco mais, porque é preciso estabelecer algumas regras, tomar algumas medidas preventivas, tudo visando a garantia da normalidade e com o objetivo sempre de garantir o pleno exercício do voto, que é o elemento mais importante da democracia. Quero deixar registrado também que esse ano, é o primeiro ano de mudança. Houve uma mudança significativa na legislação eleitoral no ano de 2015, que resultou, e nós temos visto claramente o efeito dessas mudanças aqui na zona eleitoral, nos 3 municípios, que é a diminuição da chamada poluição visual e também a poluição sonora. Nunca é demais lembrar que a legislação eleitoral, o exercício da propaganda eleitoral, a autorização para esse exercício não retira a normatividade, a força normativa de outros diplomas que, por acaso, tratem acerca da questão de uso de propriedade, ou da questão de poluição sonora, a questão de barulho, de incômodo. Então, a legislação eleitoral, ao autorizar a propaganda dos candidatos, das coligações, ela não exclui, ao contrário, ela se integra ao conjunto normativo que também rege a vida social, das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque existe a propaganda eleitoral autorizada, por exemplo, em carros de som, que o carro de som pode transitar com o maior volume possível, causando incômodo e perturbação da paz. Ou até mesmo, dependendo do volume que esteja, do que esteja sendo produzido de som, se tratar de configurar-se ali um crime ambiental previsto na Lei 9.605. Então, os efeitos da mudança na legislação eleitoral, principalmente relativo no que diz respeito à propaganda, já teve claramente, por exemplo, a diminuição do tempo de propaganda, que hoje para esse ano foram 47 dias, dia 16 de agosto até o dia de hoje, 1º de outubro. Só essa significativa diminuição do tempo representou um menor, digamos, incômodo às pessoas, posto que menos tempo de propaganda, menos tempo
de barulho, menos tempo de colocação de cartazes, colocação de adesivos em paredes, menos tempo de realização de comícios, concentrações populares. Então, essa redução bastante significativa, ao meu ver, não retirou dos candidatos a possibilidade de exposição das suas propostas, da exposição de problemas, daquilo que eles acham que deve ser corrigido, e na tentativa de convencimento do eleitor a fazer a escolha por sua candidatura, né? Então, esse primeiro efeito para mim é bastante positivo, né? E aí nós temos em cima desse efeito, por exemplo, a proibição de pichação em muros, de pinturas em muros, em casas e tal. Isso também reflete que as cidades, né, nós estamos tratando desses municípios, elas fiquem menos poluídas ou fiquem menos vinculadas àquele tipo de exposição em que você está passando pela rua e só vê propaganda de um lado e do outro. O impedimento, a proibição de pinturas em muros e fachadas teve esse efeito, ou seja, a cidade está menos poluída por conta de propaganda eleitoral, que muitas vezes na pintura em muros, fachadas e tal, ela não era retirada. Nós inclusive tivemos ao longo dessa campanha, desse processo, algumas apresentações movidas principalmente pelo Ministério Público, apontando ainda muros e casas que tinham indicações de campanhas anteriores. Hoje em dia a propaganda eleitoral ela é basicamente por adesivação, né, uso de adesivos. E o adesivo é muito mais fácil de ser retirado e fazendo com que o Estado menos, com o uso da palavra sujo, né, de propaganda, porque a propaganda acaba impondo quase que uma visualização de candidaturas. Então você anda nas ruas e aí você vê propaganda de um lado ou de outro. Então, como é adesivo, retirar daquilo, não fica aquele resquício de que ali havia propaganda desse ou daquele candidato. Então, esse também para mim é um efeito bastante positivo. Outro ponto a ser ressaltado é que com o fim foram proibidos também bandeiras, né, propaganda fixa, né, cavaletes, bandeiras, propagandas em postes, propagandas em outros pontos fixos, né, de propagandas em estabelecimentos comerciais. Então, toda essa proibição também favoreceu uma menor poluição visual da cidade, né, tirando da população, afastando também da população aquela imposição quase que era realmente uma posição de você, onde está andando, estivesse andando, você tivesse que se deparar com propaganda política. Então todo esse conjunto de soluções que foi de proibições adotadas pela chamada mini-reforma eleitoral no ano de 2015, favoreceu isso. Espero eu que segunda-feira, terça, uma vez ultimado o processo eleitoral, já que nenhuma das três cidades há a possibilidade de ter segundo turno, porque não tem mais de 200 mil eleitores, nós possamos ter o retorno ao nosso cotidiano, né, e tirando aquelas propagandas que muitas vezes acabavam, principalmente antes da minha reforma, se protraindo no tempo e fazendo com que você onde você andasse, você se deparasse com propaganda, principalmente quando se tratava do caso de pichação. Outro aspecto positivo, ao meu ver, da propaganda foi a proibição da adesivação veicular também, que muitas vezes nós nos deparávamos com veículos quase que como se fossem verdadeiros outdoors ambulantes, né? Porque antes nós tínhamos uma limitação de 4 metros quadrados. A partir da mini-reforma, essa propaganda passou a ser de no máximo meio metro quadrado. Então isso obviamente favorece também uma menor poluição visual por conta da propaganda, né? E aí
a proibição também em questão de uso de trios elétricos, né? A proibição, a limitação a mini trios, mas desde que respeitada a legislação ambiental, vocês não podem ultrapassar 85 decibéis, sob pena de se configurar um crime ambiental. Então, todo esse conjunto de fatores, ele favoreceu a tranquilidade e a manutenção da paz e ordem pública. Ao longo da semana, como eu já relatei, nós tomamos algumas medidas. Ontem tivemos uma reunião com a Polícia Militar para que já tratássemos das providências assim, mais efetivas do dia de hoje e principalmente do dia de amanhã, que é a eleição, onde se exige uma atuação mais firme, mais presente, né? Eu não sou magistrado para ficar no gabinete só para ouvir os problemas de determinada ação. Eu estou em campo, como já o fiz algumas vezes, alguns dias atrás. Estive na cidade de Banzaê, essa semana estive na cidade de Banzaê mais uma vez, estive na cidade de Heliópolis, faço rondas na cidade aqui de Pombal. Então nós precisamos, principalmente nessa reta final que foi essa semana, tomarmos algumas medidas um pouco mais enérgicas, um pouco mais, e principalmente demonstrando a presença da Justiça Eleitoral, do magistrado, junto aos fatos, no calor dos seus acontecimentos, para tentar corrigir eventuais digressões, eventuais ilícitos eleitorais que sejam cometidos, tomando as providências que nos cabem. Então, nessa linha, terça-feira eu baixei uma portaria, inclusive até me antecipando ao TRE, porque o TRE na quarta mandou a corregedoria, encaminhou um expediente às zonas eleitorais, autorizando que pudesse ser feito, normatizado pelo magistrado eleitoral, algumas providências, ou ser normatizado algumas providências de acordo com as peculiaridades locais, mas nós nos antecipamos, até por experiência da eleição do ano de 2012, baixamos uma portaria na qual, por exemplo, e é importante, talvez as duas providências mais importantes a serem ressaltadas, é a proibição da abertura de bares a partir das 20 horas do dia de hoje até as 21 horas do dia de amanhã, né? Exatamente tentando fazer com que o não uso de álcool ou a diminuição na comercialização do álcool, dado que as eleições municipais elas mexem bastante com o emocional das pessoas, as pessoas acabam ficando com ânimos mais exaltados, mais inflamados, e aí isso poderia ser bastante potencializado pelo uso do álcool. Então nós editamos uma portaria proibindo a partir das 20 horas do dia de hoje, sábado, a abertura de estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas. Outra providência é a proibição do uso de explosivos a partir das 22 horas, porque no dia de hoje a propaganda política se encerra às 22 horas, então toda a campanha eleitoral tem que se encerrar hoje até às 22 horas, então a partir das 22 horas de hoje está proibido o uso de explosivos. E a portaria, tanto para uma hipótese como a outra, estabelece as providências, as sanções que serão adotadas caso haja descumprimento das normas. Algo que deve ficar também ressaltado para a população e para você, internauta que nos assiste, é a proibição de propaganda eleitoral a menos de 100 metros de qualquer sessão eleitoral. Então, quem tiver casa que esteja menos num raio de 100 metros de qualquer sessão eleitoral, tiver na frente da sua casa propaganda política, por favor retire, porque nós estaremos atuando visando exatamente coibir esse tipo de conduta. Também está estabelecido e está proibido a aglomeração de pessoas, está proibida o trânsito de veículos sem autorização com plotagem e adesivos. Então, por favor, quem tiver seu carro, não ande com o veículo adesivado na rua, porque isso poderá caracterizar a propaganda. Também está proibido o uso de camisa, boné, crachá e dísticos em pessoas que estejam aglomeradas de forma a se caracterizar uma manifestação coletiva,
porque o que é permitido é manifestação individual e silenciosa. Então quem quiser votar levando a foto do seu candidato, leve, mas uma vez exercido o direito do voto, por favor, não se aglomere, não fique nas próximas sessões eleitorais, não fique na frente de sessões eleitorais, e juntamente com outras pessoas que também tenham adesivação semelhante, ou estejam utilizando roupas semelhantes, porque é muito comum que as pessoas, para demonstrar preferência por esse ou por aquele candidato, escolham uma cor e aí se juntem. Então isso, ao nosso entender, caracterizaria manifestação coletiva e propaganda eleitoral ilícita, e propaganda eleitoral no dia da campanha é boca de urna, crime punido, a ser punido inclusive com prisão em flagrante. Então nós estamos orientando, baixamos a portaria para que as pessoas evitem isso. Quem quiser fazer sua manifestação, faça, mas o faça individual e silenciosamente. Vá até sua residência, vá até sua sessão, vote, mas uma vez exercido o direito do voto, ou você retire o seu dístico, se quiser continuar na rua, próximo a outros simpatizantes do mesmo candidato que você eventualmente tenha, mas não se mantenham aglomerados para demonstrar apreço por esse ou por aquele candidato, até porque a aglomeração em si de pessoas já é proibida pela legislação eleitoral. Também não precisamos só ressaltar, mas isso não eu consta na portaria, mas já está já é normatizado em lei a proibição do uso de transporte de veículos para transporte de eleitor, salvo aqueles que estejam devidamente autorizados pela Justiça Eleitoral. Esses veículos para transporte, eles foram previamente cadastrados pelas coligações e trarão colados no vidro do veículo a autorização assinada por esse magistrado, habilitando a fazer esse transporte. Nenhum outro tipo de veículo, nenhum veículo que não tenha essa autorização poderá efetuar transporte de eleitores, e uma vez for flagrado nessa situação, haverá prisão em flagrante do condutor por transporte de eleitores, que é considerado crime pela legislação eleitoral, só fazendo a ressalva que é possível ao eleitor fazer o transporte de outros eleitores, desde que sejam membros da sua família. Mas de forma alguma poderá em qualquer desses veículos haver indicação ou qualquer tipo de propaganda política. Também lembrando a população, embora estejamos em período de greve dos bancos, mas também outra medida que nós adotamos essa semana foi encaminhar aos bancos uma requisição de informativo de saques efetuados a partir de um determinado valor, para que nós possamos, uma vez realizados esses saques, averiguarmos, junto aos órgãos de investigação competentes, eventuais desvio de valores para uso na campanha, sem que haja a devida declaração por parte do candidato. Então, em suma, foram essas as providências, são essas as impressões que nós temos, e mais uma vez quero lembrar aos senhores, que a situação, os ânimos aqui, principalmente em Grande Pombal, estão mais acalmados. Em Banzaí e em Heliópolis tivemos algumas intercorrências, mas já adotamos e continuamos adotando providências junto principalmente aos órgãos de segurança, para fazermos uma fiscalização mais intensiva. Mas, no geral, quero agradecer e elogiar a população, que tem se mostrado, em sua ampla maioria, ordeira e pacífica. Não temos tido relatos de casos assim, de maiores de violência ou de confusões envolvendo questões políticas, que muito nos agrada, porque nós vivemos numa comunidade, uma comunidade democrática,
E a democracia é o direito de cada um escolher aquele que o vai representar de forma livre, pacífica e onde todos têm o mesmo poder, ou seja, independente da condição social, da condição econômica, o voto tem o mesmo peso para todas as pessoas. E esse voto, que é a grande, eu não gosto de usar essa palavra, porque não é uma palavra interessante, mas a grande arma da democracia, então esse voto ele tem que ser garantido para que quem o profira, para quem exerça o seu direito de cidadão, o faça de forma livre e consciente. Então, eu quero agradecer à população que muito tem nos ajudado. Não vou negar que tivemos alguns pequenos problemas, mas nada também, nenhum ponto fora da curva, nada que não seja decorrente do processo eleitoral, principalmente da explanação das preferências, né? Porque é muito engraçado, principalmente uma coisa, eu preciso reconhecer isso, eu vim da capital, não era tanto, mas aqui no interior a gente percebe isso com muito mais clareza. O voto é sigiloso, mas impressionante como as pessoas têm o prazer de manifestar a preferência por seus candidatos, e o sigilo do voto é para os outros, mas se o próprio eleitor o revela, ninguém tem nada a ver com isso. Não é crime revelar a sua preferência por aquele candidato, e na maioria das vezes a exposição da posição política, da preferência por esta ou por aquela candidatura, não tem feito com que tivéssemos grandes problemas em maiores proporções, ou que levasse à necessidade de uma interveniência mais forte por parte da Justiça Eleitoral. Então, eleitor, vote, compareça às urnas, exerça o seu direito, que é um dos direitos mais importantes que você tem na vida social, que é o direito de escolha dos seus representantes, e faça isso tranquila, pacífica e ordeiramente. Vamos escolher aqueles que melhor, no seu entendimento, melhor lhe representarão. Desejo a todos os senhores um dia festivo, um dia tranquilo, um dia em que os senhores possam reunir seus parentes, possam estar entre amigos, mas sem maiores problemas, sem aglomerações públicas. Reúnam-se com suas famílias, exerçam livremente seus votos, explanem o seu interesse, caso assim o desejem, né? Porque é muito comum que isso aconteça. Então desejo a todos um excelente dia de domingo, boas eleições, e deixar claro que a Justiça Eleitoral da 110ª Zona está à disposição dos senhores. O cartório estará funcionando. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de orientação acerca do local de votação, ou problemas em relação a averiguar o número de título, o cartório está aí para prestar as devidas orientações. E este magistrado, podem ter certeza, os senhores dos municípios integrantes da zona, estará desde cedo até a finalização da votação, estará nas ruas, estará trabalhando. Não me furtarei a agir toda vez que demandado for, ou até mesmo sem que seja demandado, mas estaremos aí na rua. Então quero desejar a todos um feliz dia das eleições, e que escolham conscientemente os melhores representantes, porque os candidatos que os senhores escolherem serão aqueles que definirão o futuro dos senhores pelos próximos 4 anos. Então façam suas escolhas, votem naqueles que os senhores entenderem que são os melhores, aqueles que quiserem apresentar as melhores propostas, e tenham certeza que da parte da Justiça Eleitoral nós estaremos tomando todas as medidas possíveis e cabíveis para garantir essa escolha de forma livre e pacífica. Muito obrigado.